Novamente, Salmo 91, é o salmo que nós vamos estudá-lo nessa noite. Se você puder colocar-se mais uma vez em pé, farei a leitura apenas dos 2 primeiros versos. Salmo 91, os 2 primeiros versos. Depois da leitura desses versos, ainda em pé, nós vamos orar. O tema da mensagem de hoje é o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos pela tão grande salvação na pessoa do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus porque na história de cada um de nós, Tu tem te mostrado um refúgio verdadeiro. Obrigado a Deus por tantos livramentos. Obrigado a Deus por tanta proteção. Obrigado a Deus porque em tantos momentos onde nos vimos, alguns de nós já desesperando da própria vida, Tu te mostraste poderoso e fiel e nos livraste. Ó Deus, nos ensina nessa noite a habitar no esconderijo do Altíssimo, para que, ó Deus, sejamos uma igreja em comunhão plena com o Senhor. É o que rogamos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Pode se assentar, irmãos. Como que você pensa a respeito das dificuldades da vida? Como que você pensa quando os momentos difíceis chegam? Você já conseguiu imaginar na sua mente um lugar onde você pudesse se refugiar todas as vezes que as coisas não vão bem? Todas as vezes que as coisas não estão de acordo com aquilo que planejamos ou pensamos, quando não estamos satisfeitos ou passando por grande dificuldade. Você já pensou se nós tivéssemos um lugar onde se refugiar em todas essas vezes? E olha que interessante. Você lembra que quando criança você criava um lugar assim? Todos nós temos essa tendência na infância de criar esse refúgio. Você já se colocou totalmente debaixo das cobertas para fugir do bicho-papão? Estava com medo à noite, criou um lugar de refúgio. Ou, até já mais crescido, a gente cria uma Nárnia, né? Um lugar que não existe, mas que na nossa mente serve de um lugar de refúgio. Nós temos uma tendência assim, todos nós precisamos de um lugar onde nos refugiamos, mas olha, graças a Deus, porque Deus nos deu esse lugar. Graças a Deus, porque nós temos um lugar de refúgio. E esse lugar não é uma fantasia, não é Nárnia. Já viram já leram os livros? É muito melhor que o filme. Não é um lugar de fantasia, não é um lugar que alguém imaginou, mas um lugar muito precioso e verdadeiro, aonde nós podemos realmente ter o nosso descanso, ter o nosso refúgio. E aqui nesse salmo, o salmista vai expressar isso, um lugar de refúgio, e ele chama esse lugar de refúgio o esconderijo do Altíssimo. Muito interessante que ele use essa expressão. O nosso lugar de refúgio é o esconderijo do Altíssimo. E logo nos primeiros 2 versos ele nos dá uma visão sobre isso. E ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que encontra esse lugar de refúgio, a sombra do Onipotente descansará. Então o lugar de refúgio que Deus nos deu é um lugar de descanso. Ele diz que a sombra do Onipotente descansamos quando estamos nesse lugar de refúgio. Mas olha, aonde está então esse esconderijo? Ele chama que esse lugar de refúgio é um esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas como nós chegaremos lá se nós não soubermos aonde fica? Ele usa a palavra esconderijo. Mas mesmo nos Salmos, por exemplo, no Salmo 32, verso 7, ele diz que esconderijo é esse. Ele responde assim: Tu és o lugar em que me escondo. E no próprio salmo anterior a esse, o Salmo 90, ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Todos nós temos um lugar de refúgio. Todos nós temos um momento de refúgio. E ele não está escondido,
Ele não está longe, Ele não está fechado, mas Ele está aberto a cada um de nós. A promessa do Senhor, aqueles que se encontram no esconderijo do Senhor, é descanso, porque Ele diz: a sombra do Onipotente descansará. Significa, essa palavra sombra, que o lugar de segurança do cristão não vem de um algo palpável, material, por exemplo, não esta igreja, essa construção feita de tijolos. Não é este o esconderijo do Altíssimo, não é algo material. A sombra é simplesmente uma representação de algo real. Então quer dizer que a nossa proteção vem da presença do próprio Senhor. O lugar de refúgio que nós temos é o próprio Deus. É Ele o nosso refúgio. É Ele, o esconderijo do Altíssimo não é um lugar, mas é uma pessoa. Aquilo que nos refugia não é um lugar material, mas uma pessoa que coloca a sua sombra sobre nós. Nessa manhã, o coral cantou um hino que diz: Castelo forte é o Senhor. Sabe quando foi escrito esse hino? Ele foi escrito há 495 anos atrás. Num lugar que daqui a alguns anos, o castelo de Wartburg, na Alemanha, ele foi construído em 1061, então ele tem quase 1000 anos de história, um lugar muito bonito. Mas em 1521, Martinho Lutero, que foi o autor desse hino, ele estava sendo perseguido por causa da sua pregação. Então aqueles que apoiavam Martinho Lutero o colocaram em segurança nesse castelo. E lá nesse castelo ele compôs esse hino dizendo que não era um castelo de pedras que o protegia, mas o título original do hino é Poderosa Fortaleza é o Nosso Deus. Um castelo forte. Ele diz: olha, não sou protegido por um castelo de pedras, eu sou protegido pela sombra do meu Deus que está comigo. É isso que ele estava dizendo. A minha segurança não vem de uma construção humana, mas vem realmente do meu Deus, que é o meu esconderijo. Não um lugar, mas uma pessoa, o próprio Senhor. Ele diz no verso 2 que direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O salmista está dizendo que sempre foi o Senhor que nos protegeu. Ele é o nosso lugar de refúgio. É a presença dEle que nos traz refúgio. É a presença dEle que nos traz proteção. Na continuação desse salmo, nos versos 3 a 8, o salmista vai usar um exemplo histórico para demonstrar isso. Então, entre os versos 3 e 8, ele vai nos fazer olhar para a história. Ele vai contar-nos uma história. E ele vai dizer para nós olharmos para essa história e confirmarmos que o Senhor é o nosso lugar de refúgio. E sabe qual é a primeira história que ele vai contar? É a história quando o povo hebreu estava cativo no Egito. Os 430 anos que eles passaram no Egito. Então o autor agora ele olha para trás, para o passado, e ele vai relembrar algumas coisas que aconteceram lá. E através de relembrar aquelas questões, ele vai mostrar para o seu povo como sempre foi Deus que os protegeu. E aqui eu quero trazer uma imagem à mente dos irmãos. O Egito, naquela época, era a maior potência daquele mundo conhecido. O maior exército, aquele que dominava o mundo conhecido. Faraó praticamente era o senhor de tudo que se conhecia nesse mundo. Sobrou algumas questões daquele tempo, como por exemplo as pirâmides, demonstrando como eles construíam coisas sólidas, firmes, que resistiram durante muitos séculos e chegaram até nós. Agora eu quero que você pense no seguinte: de um lado você tem uma civilização extremamente avançada, você tem uma sociedade organizada, você tem um exército extremamente poderoso, você tem toda a riqueza daquele mundo conhecido. E de um outro lado, você tem um povo escravizado, 4 séculos de escravidão já se haviam passado, um povo que habitava em tendas, um povo sem armas, sem treinamento militar, sem riquezas. Humanamente, não havia forma alguma deste povo nômade enfrentar aquela sociedade organizada e ser vencedora. As pirâmides e todas as construções egípcias mostravam que eles eram invencíveis. Mas Deus mudou essa história. E o salmista começa a nos lembrar quando ele diz assim, sobre como o Senhor é o lugar de refúgio do seu povo.
Primeira coisa que ele diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Sabe o que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha que você não consegue enxergar. Ela está disfarçada de algo bom. Quando o povo de Israel foi para o Egito, ele foi por causa da fome. Inicialmente foi algo muito bom. Eles não pereceram. Mas conforme o tempo foi passando, aquilo que inicialmente era bom, e a permanência do povo de Deus naquela terra se tornou um laço. Um laço que naquele tempo de Moisés parecia ser impossível de ser rompido. O laço do passarinheiro, depois que a ave cai nele, a ave não tem como se livrar dele, ela está presa nele. E assim era a situação de Israel naquele tempo. Em Êxodo 1:8 diz que levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E no verso 14 diz que assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão. A libertação do povo hebreu, desse laço que eles estavam lançados no Egito, é uma prova que o esconderijo do Altíssimo estava ali. Só Deus podia fazer isso. Nem aquele povo, nenhum outro povo, ninguém podia, ou ninguém tinha o poder e a capacidade para livrar Israel daquilo. Mas Israel foi livre. Depois o salmista diz que ele livrará da peste perniciosa. Você lembra quando o Senhor trabalhou para convencer Faraó a libertar o povo hebreu? Ele lançou 10 pragas sobre aquele povo. A 5ª praga foi lançada sobre o Egito, e o verso 6 do capítulo 9 de Êxodo diz: e o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. O Senhor lançou uma peste sobre a terra do Egito, que eles perderam seus rebanhos. A fonte de trabalho, de alimento, de tudo que eles tinham de riqueza, eles perderam naquele momento através da peste que foi lançada. Mas o final do versículo diz: porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. O autor está olhando para o passado e dizendo: vocês lembram quando todo o gado dos egípcios foi morto por aquela peste, mas que do gado do povo hebreu nenhum morreu? Ele está dizendo: e da peste perniciosa ele te livrará. Ele diz ainda: não terás medo do terror da noite. A 9ª praga lançada sobre os egípcios foi a praga das trevas. E no capítulo 10, versos 21 e 22 diz: disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Naqueles dias, o Senhor lançou aqui, e ele diz: trevas que se apalpem. Naquele lugar onde estava o Egito, naquela terra haviam inúmeros animais peçonhentos, cobras, serpentes. Haviam outros animais perigosos, por exemplo, crocodilos no rio Nilo. E aquela população ficou à mercê de tudo isso. Além dos próprios animais domésticos, como o gado, que ainda havia sobrado, que eles ainda tinham. Alguma coisa que eles ainda possuíam em casa. Durante 3 dias eles não puderam comer, não puderam beber, não puderam descansar, e com certeza muitos deles morreram por causa disso. Mas observe o que diz o verso 23. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Enquanto o Egito passava por essa calamidade, a Bíblia diz que o povo de Deus tinha luz nas suas habitações. O Senhor havia os livrado completamente do terror da noite. Ele ainda acrescenta que o Senhor livraria da seta que voa de dia. A seta, principalmente no Velho Testamento, ela tem uma conotação de palavras ditas para nos destruir. E a seta é uma arma que ela precisa ser atirada a uma certa distância, sem que a vítima possa perceber o que está acontecendo. Sabe quem, na história de Israel no Egito, sofreu com essa seta? Diz assim Gênesis capítulo 39, verso 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor, de Potifar, pôs os seus olhos em José. José foi vítima daquilo que o Salmo 64, 3 diz, que afiaram as suas línguas com espadas e armaram por flechas palavras amargas. José foi vítima dessas palavras amargas, que acabaram por colocá-lo na prisão,
que acabaram por colocá-lo numa situação onde parecia que o plano de Deus havia falhado. Mas Deus usou tudo aquilo para levar José e o povo hebreu até onde ele queria. Aquelas setas amargas não destruíram o plano de Deus. O salmista também diz que nem da peste que anda na escuridão. Peste é algo que se propaga sem que se veja, nem se saiba de onde ela vem e para onde ela vai. E no capítulo 9 de Êxodo, verso 3 diz: eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. É aquilo que nós acabamos de falar. Eles não sabiam de onde vinha aquilo que estava destruindo tudo que eles tinham. Os egípcios não conseguiam pensar, raciocinar de onde estava vindo tudo aquilo. Eles não conseguiam identificar como podia os seus deuses terem falhado em tudo aquilo. E cada uma daquelas 10 pragas atacou um deus dos egípcios. Então, simplesmente, tudo aquilo que eles confiavam, tudo aquilo que eles estavam baseados, estava ruindo. E eles não conseguiam identificar de onde vinha isso. Mas, conforme lemos no capítulo 9, que quando o gado dos egípcios morre, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Ele ainda diz que nem da mortandade que assola o meio-dia, Israel ele passou um tempo de extrema dificuldade nesse período. Num determinado momento, quando o faraó viu que o povo hebreu crescia demais, os seus conselheiros lhe deram uma ideia: nós vamos matar todos os meninos. Um historiador diz que ele também havia ouvido que havia a profecia de que um líder hebreu nasceria e libertaria o seu povo. Mas quando ele viu o poder daquele povo, o tamanho que aquele povo estava, ele manda matar os meninos. E claramente diz: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os seus assentos, se for filho, matai-o. A mortandade assolando o povo de Deus. Mas aquelas parteiras não fizeram isso. E no verso 20 está escrito: portanto Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Deus estava cuidando do seu povo. Deus estava sendo o refúgio do seu povo. E finalmente o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você lembra quando isso aconteceu? Você consegue identificar quando isso aconteceu na história dos hebreus estando no Egito? Êxodo capítulo 12, versos 29 e 30 dizem assim: e Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na casa do Egito, desde o primogênito de Faraó que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Sabe o que aconteceu naquela noite? Milhares e milhares de egípcios morreram. Talvez houvessem casas que o avô era primogênito, o pai era primogênito, o neto era primogênito, e morreram os 3 naquela noite. Talvez os judeus olhavam e haviam 1000 mortos de um lado, 10.000 mortos de outro lado. Mas notem que o verso 23 de Êxodo 12 disse: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Eles viram tudo isso acontecer, mas do povo de Deus não houve nenhuma morte. O Senhor era o refúgio que cuidava deles. O Senhor era o refúgio que os protegia. E completa o salmista dizendo que verás a recompensa dos ímpios. E o capítulo 12 de Êxodo diz que o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Lembra no começo quando eu disse? Uma grande nação, com um grande exército, com grande riqueza, com um grande governante, com grandes construções. Aquela nação invencível foi vencida. E aquele povo que habitava em tenda, 400 anos de escravidão, sem nenhum treinamento militar, sem nenhuma riqueza, sem nenhuma arma,
despojou aquele grande povo. Qual a razão disso? Por que essa história aconteceu? Em Êxodo 3:7 nós assim ouvimos. Quando o Senhor fala com Moisés, ele diz: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e tenho também visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Inicialmente tudo era favorável aos egípcios, mas quando a oração do povo de Deus subiu aos ouvidos de Deus, tudo foi diferente. Quando Deus ouviu a oração do seu povo, quando o povo de Deus adentrou no esconderijo do Altíssimo, aquela nação que era indestrutível, aquela nação que era invencível foi derrubada, e o povo de Deus saiu vitorioso daquilo, quando entrou no esconderijo do Altíssimo, quando o Senhor ouviu o que eles estavam clamando. No esconderijo do Altíssimo há descanso, e aquele povo encontrou descanso ali. O Senhor nos chama a habitarmos no esconderijo dele por causa disso. E esse exemplo usado pelo salmista fala-nos muito bem dessa questão. Agora, dos versos 9 a 13, o salmista vai nos dar um exemplo de um homem que habita no esconderijo do Altíssimo. Primeiro ele nos deu uma história, mostrando quando o povo de Deus clama ao seu Deus, Deus o atende. Ele está pronto a ouvi-los, mas agora ele vai usar o exemplo de um homem. Observe que no verso 9 ele diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. O Senhor é o meu refúgio. Salmo 71:3 diz: se a tua habitação, se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Então aqui, o lugar de segurança é um lugar onde você pode recorrer continuamente. O povo de Deus recorre a esse lugar de forma contínua. O salmista aqui revela que precisa realmente de uma habitação forte, de uma habitação constante, onde possamos recorrer ao nosso Deus. E ele faz uma promessa: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 13, nós vamos ver aonde está essa promessa do Senhor e o seu contexto. Provérbios capítulo 3, versos 23 a 26, nos dizem claramente dessa forma: então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. A exortação para que isso é verdade é dada no verso 5 do mesmo capítulo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, então essas coisas serão verdade. Notem qual a condição? Para que a verdade dos versos 23 a 26 aconteça, ele diz: confia no Senhor, faz do Senhor o teu refúgio. Você sabe por que tantas vezes nós não provamos desse descanso e desse refúgio? Porque nós queremos confiar muito mais nas coisas que nós vemos do que nas coisas que o Senhor tem feito nós vermos, que são pela fé e não pelas coisas materiais. Se o povo de Israel tivesse olhado para o tamanho do exército egípcio, estaria lá até hoje. Mas foi quando eles clamaram ao Senhor que o Senhor os atendeu. É quando realmente entramos no esconderijo do Altíssimo que essas coisas tornam-se reais. A partir do verso 10 de Salmo capítulo 91, nós temos uma expressão que é muito interessante, a partir do verso 11. Porque dará aos seus anjos ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Você lembra quando foi usado essas palavras? Lembra quando Satanás levou o Senhor e disse: olha, atira-te daqui para baixo, porque a própria palavra do teu pai está dizendo, você vai realmente, ele vai enviar anjos para te proteger, ele vai enviar anjos para não deixar que você se machuque. E como se o Senhor respondesse: olha, eu não preciso disso, não há necessidade nenhuma disso, eu não vou tentar o Senhor meu Deus, eu não vou fazer esse tipo de coisa porque eu não preciso fazer, e porque realmente o meu Deus não é esse tipo de Deus,
para ser tentado por essas questões. E Jesus venceu aquela questão, realmente amparando-se na realidade que o Senhor é do seu refúgio. O verso 13 diz que pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Enquanto esteve nesse mundo, o Senhor Jesus enfrentou a fúria de Satanás como nenhum de nós enfrenta. Ele foi tentado, provado, ele sofreu com aquelas pessoas conduzidas para o mal dele, ele foi morto, mas ele venceu. Qual é o segredo da vitória do Senhor Jesus Cristo? Os versos 9 a 13 falam dele, falam da vitória dele. Mas qual o segredo do Senhor para ter vitória contra a tentação de Satanás e contra tudo aquilo que ele enfrentou no seu tempo? Em Marcos capítulo 1, verso 35 está escrito sobre Jesus: e levantou-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Sabe qual é o segredo da vitória de Cristo? Ele conhecia o esconderijo do Altíssimo. Se nós pensamos em Jesus, com todo o seu poder, a sua divindade, Jesus precisava orar. Jesus precisava buscar auxílio no esconderijo do Altíssimo. E quantas vezes você lê nos evangelhos que Jesus fazia constantemente isso? Buscando auxílio no seu Pai, buscando auxílio no seu Deus. Ele ia constantemente ao esconderijo do Altíssimo buscar proteção. E essa era a razão da vitória dele. Então, nos versos 14 a 16, nós aprendemos como o esconderijo do Altíssimo é essencial na nossa vida. E aqui o autor vai descrever 4 momentos onde estar no esconderijo do Altíssimo faz a diferença entre a vitória e a derrota na nossa vida. 4 momentos na nossa vida, aonde, se nós não soubermos realmente usarmos bem isso, nos aproveitarmos dessa oportunidade de estarmos no esconderijo do Altíssimo, nós não vamos ter a vitória que esperamos. Primeiramente ele diz: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Primeira coisa que o salmista diz é o livramento em meio às provações. O esconderijo do Altíssimo, ele é essencial para nós em meio às provações. Paulo escreve aos Efésios que nós devemos resistir no dia mau. Sabe o que significa isso? Que nós vivemos dias realmente ruins, dias de dificuldade, dias de lutas, dias de problemas, mas acredite, além de tudo isso que você vive, ainda haverão dias piores, dias realmente que podem ser chamados de maus. Dias onde o mal e as dificuldades serão quase intransponíveis. Dias onde as dificuldades se aumentarão de tal forma, se multiplicarão de tal forma, que se você não estiver no esconderijo do Altíssimo, você não vai resistir. Ele diz claramente: também eu o livrarei. Quantas vezes Deus nos tem livrado dessas ocasiões? Quantas vezes nós já não sabemos o que fazer? Talvez o desânimo, os problemas, as lutas, as dificuldades chegam a um tal ponto que nós dizemos: olha, eu estou desistindo. Sabe o que é o segredo da vitória? É estar no esconderijo do Altíssimo. É buscá-lo. Ele é o teu refúgio. Em segundo lugar, o salmista diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Então agora é uma promessa da sua presença em meio à angústia, da sua presença em meio a momentos onde a nossa alma parece apertada, onde realmente há momentos que nós queremos deixar aqueles momentos, queremos que aqueles momentos passem rapidamente, mas parece que eles não passam. Você quer um exemplo disso? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12, e vamos observar o que aconteceu com o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 12 vai nos mostrar algumas coisas. Paulo diz assim no verso 7: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo estava diante de uma angústia, um problema que estava afetando muito a vida dele. E sabe o que está descrito aqui? O que descreve no verso 8 é: Paulo pede a Deus que o livre desse espinho, e Deus diz não. Segunda vez, Paulo ora a Deus pedindo: Senhor, me livra desse espinho, e Deus diz não. Paulo ora uma terceira vez dizendo: Senhor, livra-me, e pela terceira vez Deus responde não. Então Paulo registra qual a resposta do Senhor no verso 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Sabe o que nós entendemos com isso? Nem sempre Deus vai nos tirar dos momentos de angústia. Nem sempre. Nem sempre Deus vai dizer assim: ok, então vamos dar um passo à frente e as angústias terminarão. Por vezes Deus vai nos deixar exatamente naquele local, exatamente da forma que não queremos estar, para que então Ele nos fortaleça. Sabe o que Ele prometeu? Não foi tirar a angústia, mas Ele diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia. Ele prometeu a sua presença e não retirar a angústia. No Salmo 23:4 está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele não diz que nós não andaríamos pelo vale da sombra da morte. Ele não prometeu isso. Ele não diz que nós não passaríamos por esses tempos difíceis. Ele não diz que nós não passaríamos por tempos de angústia. O que Ele prometeu é estar conosco. É muito diferente. E estar conosco é exatamente isso: nos prover o esconderijo do Altíssimo, para que a presença dEle seja manifesta. Mas no verso 15 ele diz: dela o retirarei e o glorificarei. Sabe, aqui é uma questão tão interessante, e Paulo descreveu ela assim em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe qual é o plano de Deus para mim e para você? É nos levar à glória. Eu o glorificarei, está escrito. Está dizendo que o que Deus quer fazer é nos levar à glória. Mesmo que o caminho seja espinhoso, mesmo que o caminho seja cheio de pedras e angústias, mas Ele nos glorificará. Sim, o nosso destino, irmãos, é a glória do nosso Deus. O nosso destino é sermos como o nosso Senhor Jesus Cristo. Um corpo glorificado e sem pecado, que por toda a eternidade trará glória ao nome de Deus. Esse é o nosso destino. Estou plenamente certo que as aflições que hoje sofremos não são para comparar com a glória que teremos no lar celestial. Você tem certeza disso? Quando está enfrentando angústias, você lembra disso? E finalmente no verso 16 ele diz: fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ele está dizendo assim: aqui nesse mundo não há uma longura de dias, 60, 70 anos quando muito. Sabe onde existe uma longura de dias? É aonde os dias nunca terminam e o tempo não é mais contado, na eternidade. Lá realmente os dias jamais acabarão, e Deus nos mostrará o resultado da tão grande salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus. Sabe o que equivale isso? Deus não está tão preocupado em que não sintamos dores nesse mundo, mas Ele quer que as angústias e dores desse mundo nos preparem para ver a salvação dEle. Ele está nos preparando para a glória, nos preparando para casa,
nos preparando para a nossa casa celestial. Ele nos deu um lugar para que enquanto nós não chegarmos lá, sejamos capazes de andar com Ele nesse mundo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Ele nos deu a oração. Esse esconderijo do Altíssimo é a própria presença de Deus conosco em oração. Quando o povo clamou no Egito, quando o povo orou ao seu Deus, Deus respondeu. Quando o Senhor Jesus Cristo clamou ao seu Deus, Deus respondeu. E Deus está dizendo: ora, clamem, orem, entrem nesse refúgio de oração e me busquem em oração, e eu responderei a oração de vocês. Olhe bem como o Salmo 66, versos 16 a 20, tratam disso. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá, mas na verdade Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. As mais esmagadoras calamidades nada mais fazem do que encurtar a nossa peregrinação para junto do nosso Deus. Sabe o que são as dificuldades quando as encaramos em oração? Sabe o que são as lutas quando as encaramos no esconderijo do Altíssimo? Porque vou ser claro com você. Você pode enfrentar as coisas de duas formas: sem orar, sem entrar no esconderijo do Altíssimo, ou buscando a Ele em oração. Quando você busca Ele em oração, quando você está na presença dEle, as perdas te enriquecem. Quanto mais você perde, mais rico se torna. A doença se torna um remédio para a alma. A doença se torna um remédio para aquilo que é a verdadeira enfermidade que o Senhor quer curar. O desprezo do mundo se torna glória, e a morte apenas a porta de entrada do céu. Mas para isso, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Para isso, você precisa buscar esse lugar de oração, buscar a presença do Senhor e descobrir que sempre foi Ele que cuidou e protegeu a sua vida. O Senhor fez isso com o povo de Israel no Egito, e o Senhor faz isso com o seu povo hoje. Se o meu povo clamar e buscar a minha oração, eu responderei, Ele está dizendo. O esconderijo do Altíssimo é o lugar de oração que temos com o nosso Pai. E eu quero terminar dizendo exatamente isso. Você pode continuar lutando e enfrentando todas as dificuldades da forma que você está hoje. Você pode continuar com seus problemas e as suas lutas da forma que você está hoje. Mas você pode continuar e tratar desses problemas, dessas lutas e dificuldades no esconderijo que o Senhor te dá. Você pode buscá-lo em oração. E o mesmo Deus que atendeu os nossos irmãos do passado, atenderá esta igreja também hoje. Atenderá a sua vida e a minha vida. Deus nunca falhou e jamais falhará. Ele vai responder às nossas orações. Então, enfrente as lutas no esconderijo do Senhor, falando com Ele e dependendo dEle. Vamos fechar os nossos olhos para orar.